capítulo 26, versículo 41, que a gente acabou de ler, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne, ela é fraca. A carne, ela sempre vai se inclinar para as coisas do mundo. A carne, ela sempre vai desejar as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Então, por isso que Jesus ele fala para mim e para você: vigie e ore, para que você não possa entrar em tentação, né? Ou seja, para mim e para você, há dispositivos espirituais que não são o quê? Entregues por Deus para fazermos o quê? Uso deles e vencemos o quê? A tentação vinda do adversário. Ou seja, o primeiro deles foi que a gente acabou de ler, que o apóstolo Paulo nos ensinou: andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Não iremos fazer o que? A vontade da carne. O segundo é nos revestirmos de toda a armadura de Deus, né? O apóstolo Paulo ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 11. Esse versículo eu já sei de cor, mas vamos só conferir para... Efésios capítulo 6, versículo 11. Amém? Que diz: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? O diabo ele vai sempre nos tentar, ele vai sempre tentar nos derrubar, sempre tentar nos afastar de Deus, né? Então, se a gente andar em espírito, a gente não vai cumprir a vontade da carne. Se a gente nos revestir de toda a armadura de Deus, que o apóstolo Paulo fala aqui, ó: irmãos, se revista de toda a armadura de Deus, para que quando vier as astutas ciladas do diabo contra a vida de vocês, né? Aqui eu falando nas minhas palavras, vocês possam estar firmes, porque ela vai vir, mas não vai te abalar, não vai te derrubar, porque você vai estar firme na palavra de Deus. Você vai estar numa vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, né? E o terceiro é o quê? O terceiro dispositivo que Deus nos entregou é o quê? Está sempre sombrio e vigiai, pois o inimigo está à nossa volta, querendo nos dragar. Vamos conferir 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 11. 1 Pedro 5, 11. Pedro 5,8. Olha que o apóstolo Pedro fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele anda ao meu e ao seu derredor como leão, procurando uma brecha minha e uma sua, né? Mas a Bíblia também nos ensina que aqueles que temem a Deus, Ele acampa anjos ao redor do que os temem e os livra, né? Então, se a gente tememos a Deus, a gente temos ali uma busca de comunhão com Deus, né? Uma vida de oração, né? Então, Ele vai acampar anjos ao meu e ao seu redor. A Bíblia também nos ensina que está escrito: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, eu e você temos que nos sujeitar a quem? Nos sujeitarmos a Deus. Resistimos ao diabo e ele vai fugir de quem? Da gente, né? Ele vai fugir de mim e de você. Mas a gente temos que nos sujeitar à vontade de Deus e não à vontade da carne, ou seja, à concupiscência da carne. Podemos dizer, irmãos, que a tentação é o experimento, ou seja, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal.
a fim de obter prazer ou lucro.